Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a outro desafio, né? Tem um barulho aqui externo, mas enfim, né? Talvez com o tempo a gente possa melhorar isso, ok? Mas o desafio de agora é um desafio para encontrar a senha de um celular, tá certo? E ele dá apenas uma dica, né? Que são alguns números aí, 101110010 e vários uns aí depois, tá certo? Então, como é que a gente poderia resolver esse problema, né? À primeira vista, quando eu vejo essa sequência de números aqui, dá para imaginar um tipo de representação de números, né? Chamada representação binária, tá certo? A representação binária é a maneira como o computador interpreta os dados, né? A maneira como ele calcula, enfim, ele entende através de linguagem binária. Então, essa senha aí, provavelmente, na verdade, a questão foi elaborada, né, para que ela estivesse na forma binária mesmo, tá certo? Então, a ideia é que você pegue essa forma binária e represente na forma decimal, tá certo? Então, por exemplo, qualquer número decimal, 23, 25, 100, enfim, qualquer número decimal ele pode ser representado por uma representação binária e do mesmo modo, se eu tiver uma representação binária, eu posso voltar para a representação decimal, tá certo? Então, eu vou colocar aqui só um exemplo para a gente entender um pouco sobre a nossa representação, tá certo? Vamos pegar um número específico aqui, o número, por exemplo, 123. Esse número aqui, ele está na representação para a gente que nós chamamos de representação decimal, tá certo? Quando ele está na representação decimal, a gente não precisa indicar a base, porque é o tipo de base que a gente utiliza, certo? Que é a base 10, né? São 10 algarismos que nós utilizamos para representar os números, que é do 0 ao 9. Então, esse número aqui, né, ele pode ser decomposto em parcelas que possuem potências de base 10. Né? Por exemplo, esse 100 aqui, ele pode ser quebrado como 100, 100 não, 123, né? Como 100 mais 20 mais 3, tá certo? E, Rafael, onde foi que apareceu as potências de base 10 aí, né? As potências de base 10, você pode continuar reescrevendo esse número da seguinte maneira, né? Como sendo 1 vezes 10 elevado a 2 mais 2 vezes 10 elevado a 1 mais 3 vezes 10 elevado a 0, tá certo? Então, ó, percebam que apareceu as potências de base 10 que eu tinha falado anteriormente, né? Isso daqui é a chave das representações, né, dos números, né? Dependendo da base que você utiliza, essas potências irão aparecer de acordo com a base. Se você tem uma base binária, em vez de ser o 10, deveria ser o 2, né? Porque são apenas dois algarismos que você está utilizando. Como a gente utiliza base 10, né? Então a potência são potências de base 10. Se fosse base, sei lá, octal, então ficaria sendo 8 em vez de 10. Tá certo? Então o que acontece aqui, ó? Os números que multiplicam as bases, no caso, por exemplo, esse carinha aqui, e esse carinha aqui, e esse carinha aqui, são os algarismos, né? Então, esses algarismos que podem aparecer aí, eles podem aparecer do 0 ao 9. Né? Não vai aparecer mais do que isso, quando você representar na base 10, certo? Então, a mesma coisa funciona para os números binários, certo? Nós pegamos esse número e tentamos colocar ele na representação como se fosse similar a decimal, né? Como a gente acabou de fazer. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, esse primeiro número que está aparecendo, né? O número 1011, certo? Quando nós pegamos esse número e fazemos essa representação, 1011, esse número ficaria da seguinte maneira, né? 1 vezes 2 elevado a 3 mais 0 vezes 2 elevado a 2 mais 1 vezes 2 elevado a 1 mais 1 vezes 2 elevado a 0. Tá certo? Você pode tentar começar de trás para frente para ficar melhor, né? A primeira
base aqui vai ser sempre 10 elevado a zero, e você vai continuando até chegar no último algarismo que você tem, tá certo? Você pode pensar nesse sentido. Então aqui, por exemplo, ele começou no 0, aí foi até o 3, por exemplo. Então se você tem 4 algarismos na representação do número, então a maior potência que você vai ter vai ser 2 elevado a 3, tá certo? Se você tem, por exemplo, 5 algarismos, a maior potência que você vai ter vai ser 2 elevado a 5, algo nesse sentido, tá bom? Então o número 1011 na base binária, vamos ver qual seria essa representação na base decimal, tá certo? Agora basta a gente resolver essa operação aqui, né? 1 vezes 2 elevado a 3 ficaria 1 vezes 8. 2 elevado a 3 é 8. Tá certo? 1 vezes 8 é 8. 0 vezes 2 elevado a 2, né? Aqui, aqui já facilitou muito para a gente, porque apareceu 0, né? Então vai ser 0. Aqui ficaria 1 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. 1 vezes 2 é 2. E aqui ficaria 1 vezes 2 elevado a 0, né? 2 elevado a 0 é 1. Então 1 vezes 1 é 1. Então, quando eu somar esse carinha aqui, esse número binário na representação decimal, ele ficaria sendo o número 11. Tá certo? Lembrando que quando o número está na representação binária, normalmente a gente coloca a sua base, né? Normalmente a gente indica a base dele. Nesse caso é a base 2. A rigor, a gente poderia colocar que esse número aqui de cima ele está na base 10. Então, a primeira parte da nossa senha, né, esse primeiro carinha aqui, ele é o número 11 na base decimal, tá certo? Então já descobrimos a primeira parte da senha. Vamos para a segunda parte da senha. Então agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil, eu vou apagar essa parte aqui para a gente dar continuidade à nossa senha. Então agora eu tenho o número 100 em binário e vou representar ele agora em número decimal, né? Então, seguindo o mesmo princípio, nós vamos ter o seguinte: 100 está na base 2, né? Vou colocar para a base decimal. Aqui eu ficaria com 1 vezes 2 elevado a... São 3 algarismos, ficaria 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Então aqui, como apareceu 0, essa parte aqui é tranquila, que vai ficar 0 mesmo. E 1 vezes 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 é 4, 1 vezes 4 é 4. Pronto. Já achamos o nosso segundo número aí. Nosso segundo número é o número 4. Tá certo? Beleza? Então tá tranquilo. Próximo número agora, esse cara ali um pouquinho gigante, né? Esse ali parece que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nós já descobrimos dois números aí. Então nós temos agora 1, 0, 1. 1 são 5 uns, né? 1. Tá na base 2, quero transformar na base decimal. Então vamos ver quantos algarismos a gente tem, né? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a nossa maior potência, né, de base 2 será a potência 2 elevado a 6. São 7 números, né? Então ficaria com 1 vezes 2 elevado a 6, aí dando continuidade. 0 vezes 2 elevado a 5, mais 1 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais, vou dar continuidade aqui embaixo, 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Então aqui deu um pouquinho mais de trabalho, né? Essa parte aqui eu já sei que é 0, já vou tirar. Então aqui eu vou ser um pouco mais rápido também, né? 1 vezes 2 elevado a 6 vai dar 2 elevado a 6 dá 32 não, dá 64, né? 64. 64 vezes 1, 64. Mais 1 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 dá 16. 1 vezes 16, 16. Né? 2 elevado a 3 vezes 1, né? 2 elevado a 3 dá 8, vezes 1 vai dar 8 também. Né? 1 vezes 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 4, vezes 1 continua 4, tá certo? 1 vezes 2 elevado a 1 dá 2. E 1 vezes 2 elevado a 0 vai dar
vai dar 1. Então vamos fazer essa soma aqui para ver quanto é que a gente obteve, né? Então olha só, 64 com 16, esse resultado aqui vai dar 80, né? 8 com 2, esse resultado aqui vai dar 10. E 4 com 1, esse resultado aqui vai dar 5. 80 com 10 com 5, a resposta ficaria sendo 95. Pronto, então dessa maneira nós descobrimos a senha do celular desse carinha aqui, 11495. Tá tendo um cachorro ali atrás que tá atrapalhando a aula, né? Mas é meu cachorro, então não se preocupem com isso. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, né? Esse tema aí é bem legal, né? Então é isso. Nós estamos juntos. Até a próxima.